Constituição é um documento vivo, sujeito a diferentes interpretações ao longo do tempo. Mas como garantir que sua aplicação seja coerente e respeite seus valores fundamentais? Afinal, nem sempre a leitura literal de um artigo constitucional é suficiente para resolver uma questão jurídica. É aí que entram os princípios de interpretação constitucional que orientam os juristas, legisladores e magistrados na correta aplicação das normas constitucionais. A interpretação constitucional é o processo pelo qual se busca compreender o verdadeiro significado das normas da Constituição, garantindo sua aplicação de maneira justa e coerente. Como a Constituição trata de temas complexos e fundamentais para o funcionamento do Estado e a proteção dos direitos dos cidadãos, sua interpretação não pode ser feita de forma isolada ou simplista. Pelo contrário, é necessário considerar o contexto histórico, político e social para que a Constituição permaneça sempre atual e eficaz. Para auxiliar nessa tarefa, o direito constitucional conta com os princípios de interpretação constitucional, que funcionam como diretrizes para a correta aplicação das normas constitucionais. O primeiro e mais importante desses princípios é o da supremacia da Constituição, que estabelece que todas as leis e atos normativos devem estar em conformidade com a Constituição. Isso significa que qualquer norma infraconstitucional que entre em conflito com a Constituição pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Outro princípio essencial é o da interpretação conforme a Constituição, que determina que, sempre que houver mais de uma possibilidade de interpretação de uma norma, deve-se escolher aquela que esteja de acordo com os princípios e valores constitucionais. Esse princípio evita que normas infraconstitucionais sejam invalidadas desnecessariamente, buscando harmonizá-las com o texto constitucional. Já o princípio da unidade da Constituição afirma que a Constituição deve ser interpretada como um todo, sem contradições entre suas normas. Nenhum artigo pode ser analisado de forma isolada, pois todas as disposições constitucionais devem ser compreendidas de maneira harmônica e coerente. Esse princípio é fundamental para resolver aparentes conflitos entre diferentes normas constitucionais. O princípio da máxima efetividade estabelece que a interpretação da Constituição deve buscar sempre a maior eficácia possível dos direitos e garantias nela previstos. Esse princípio é especialmente importante na interpretação dos direitos fundamentais, garantindo que sejam protegidos e aplicados da maneira mais ampla possível, sempre em benefício do cidadão. Outro princípio relevante é o da justeza ou concordância prática, que determina que, ao interpretar a Constituição, deve-se buscar um equilíbrio entre os diferentes princípios constitucionais, evitando a anulação de um princípio em favor de outro. Esse princípio é muito utilizado em casos que envolvem colisão de direitos fundamentais, como liberdade de expressão versus direito à privacidade. Além desses princípios, existem diversos métodos de interpretação constitucional, que são formas distintas de analisar o texto constitucional. O método jurídico ou hermenêutico clássico busca interpretar a Constituição com base em suas próprias regras, utilizando técnicas tradicionais do direito. O método histórico analisa a Constituição considerando o contexto em que foi elaborada e os debates da Assembleia Constituinte. Já o método sociológico foca na realidade social, interpretando a Constituição de forma adaptável às necessidades da sociedade. Há ainda o método teleológico, que busca interpretar a Constituição com base em sua finalidade, e o método comparativo, que analisa como outras constituições lidam com determinado tema para auxiliar na interpretação. A interpretação constitucional é um processo essencial para garantir a estabilidade e a coerência do ordenamento jurídico. Sem critérios bem definidos, a aplicação da Constituição poderia se tornar arbitrária e sujeita a decisões contraditórias. Por isso, os princípios e métodos de interpretação constitucional desempenham um papel fundamental na atuação dos tribunais e na formulação das políticas públicas. Não se esqueça de consultar a apostila para mais detalhes sobre este tema.